Então, nesse primeiro exercício, a cardinalidade dos conjuntos de vocês pode ter sido diferente da cardinalidade dos meus conjuntos. Mas vamos ver no meu caso. Então, por exemplo, no caso das minhas frutas preferidas, eu tenho 3. Então, minha cardinalidade é 3. Eu só tenho um irmão, então a cardinalidade do meu conjunto de irmãos é 1. Como a gente já tinha visto, o conjunto de apelidos, no meu caso, é vazio, então a cardinalidade é 0. O melhor time de futebol do país, eu disse, né? Todo mundo vai colocar 1, não necessariamente igual ao meu, então a cardinalidade vai ser 1 nesse caso, tá? E a cardinalidade do conjunto dos números primos positivos, ela é infinita. Ela tem um limitante inferior, mas eu não sei qual é o seu último valor positivo, tá? E em termos de cardinalidade desses dois outros conjuntos, aqui vocês têm que tomar cuidado com algumas pegadinhas, né? Então, aqui no caso, essas duas barras, é claro que não é cardinalidade de conjunto, porque eu disse que x é um número inteiro. Então, aqui eu estou falando do valor absoluto do x, né? Então, significa que o valor absoluto do menos 1 é 1, o valor absoluto do 1 é 1, tá? Por exemplo, tá? Então, aqui eu preciso ver, x é um inteiro, de tal maneira que o seu valor absoluto é menor ou igual a 10. Então, a gente tem que, como é que a gente faz para descobrir quem são os elementos desse conjunto? A minha dica é, procure quem é o limitante inferior, né, o menor número, o primeiro elemento desse conjunto, vamos dizer assim, né, aquele que começa, assim, o menor, né, valor, se foram números inteiros, tá, o limitante inferior. E aí, depois, como é que é a ordem de formação, né, a regra de formação dos demais elementos. Então, eu disse que é inteiro, a regra de formação vai ser sempre um inteiro. Né? Aí, outra coisa que eu tenho é que o módulo tem que ser menor ou igual a 10. Então, se o módulo é menor ou igual a 10, então eu tenho que o primeiro elemento desse conjunto vai ser menos 10, porque se fosse o menos 11, o módulo daria 11 positivo, e 11 positivo não é menor ou igual a 10, tá? Então, menos 10, quando eu fizer o módulo, dá menor ou igual a 10, dá igual a 10, né? Então, ele faz parte. O menos 9, vamos ver se ele também faz parte. O módulo dá 9, que é menor ou igual a 10. Ah, então tudo bem. Então, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Até aqui. Aí, depois eu também começo com os positivos, não é? O módulo do 1 é 1, que é menor ou igual a 10. Então, eu já sei como é que eu vou fazer agora o crescente até chegar no 10. Então, a cardinalidade desse conjunto é 21, porque eu tenho 10 para o negativo, 10 para o positivo e mais o 0, tá? Então, tomem só cuidado com essa pegadinha que às vezes a pessoa esquece do 0. Aqui é mais difícil esquecer do 0 porque você está indo numa crescente e você passa naturalmente pelo 0. O segundo conjunto é um conjunto também formado por elementos que são inteiros. Agora, o elemento inteiro elevado ao quadrado tem que estar entre 1 e 2, incluindo os dois, tá? Então, pode ser 1, pode ser 2 e tem que ser, então, entre eles, tá? Tudo bem? Nós sabemos que os inteiros, entre 1 e 2 não tem ninguém, né? Do 1 eu já vou para o 2. Então, eu só preciso descobrir o que é esse inteiro que elevado ao quadrado é maior ou igual a 1. O menos 1, se eu elevar ao quadrado, dá 1, então ele faz parte. Vamos ver se eu preciso pegar o menos 2. Menos 2, se eu elevar ao quadrado, vai dar 4. Opa, 4... Não, 4 é maior do que 2, não está aqui entre eles. Então, tem que ser o menos 1, que é o primeiro elemento. Só tomem cuidado, porque aí vocês vão querer colocar o 0, né? Só que 0 elevado ao quadrado não está entre 1 e 2, tá certo? Então, aqui no nosso conjunto, eu só vou ter o menos 1 e o 1. Então, aqui também tem uma pegadinha, né? Para vocês tomarem cuidado aí, prestar atenção. Parece fácil às vezes, mas às vezes por bobeira a gente erra. Então, prestar atenção na hora que for listar os elementos do conjunto. Então, nesse caso da letra B, a cardinalidade desse nosso conjunto é 2, porque ele tem 2 elementos apenas. Nós já vimos, então, que dependendo de onde os elementos do conjunto vêm, faz diferença, né? Qual é o conjunto original, de onde partem os elementos, faz diferença a formação, então, deste conjunto. Isso tem a ver com o conjunto universo, né? O conjunto universo, ele define o contexto dos objetos em discussão. Então, a gente denota ele por esse U, né? E, por exemplo, se eu falar para vocês, olha, meu conjunto A ele é formado pelos elementos X, tal que o X é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20. Será que eu sei quem é esse conjunto A? Ah, eu sei, professora, 10, 11, 12, 13 até o 20. Se eu estiver falando dos números inteiros, né? Tá? Então,
se forem os números naturais ou os números inteiros, eu teria exatamente essa listagem, do número 10 até o número 20. Só que se eu estiver falando dos números reais, tá? Então eu não consigo nem listar, a gente coloca assim nos números reais, né? Que tem o limitante, que inclui o 10, limitante inferior, e o limitante superior, que inclui o 20, né? E aqui então eu tenho a granularidade de números, né? Como nós vimos lá na aula introdutória de matemática discreta, uma granularidade aí infinita, tudo bem? Então, o conjunto universo, ele precisa ser definido quando não tiver ambiguidade. Ele precisa ser definido para tirar essa ambiguidade. Quando não tiver ambiguidade, a gente não precisa especificar o conjunto universo, tá certo? Então, no nosso caso, o nosso conjunto de trabalho é o dos números inteiros. Vou tentar sempre especificar isso, mas na dúvida vai ser o conjunto dos inteiros, tá certo? Nunca vai ser o conjunto dos reais. Outra propriedade que nós temos bastante utilizada nos conjuntos é quando a gente fala que um conjunto é subconjunto de outro. Então eu vou dizer que o conjunto A, ele é subconjunto do conjunto B se todo elemento de A também é elemento de B. Ou seja, todo mundo que está em A necessariamente está em B, certo? Nós denotamos isso, dizemos que o A está contido em B ou que B contém A. E nós denotamos isso por esse símbolo aqui, tá certo? Dizendo que o A está contido em B. E esse daqui, que é menos usual, que B contém A, tá? Então, nós vamos dizer, já que eu falei que todo elemento de A tem que estar em B necessariamente para que A seja como subconjunto de B, então se um elemento de A não estiver em B, basta um, para que a gente diga que o A não é subconjunto de B, certo? Quando eu falo para todo, é para todo mesmo, sem exceção. Se tiver um que falha, então eu não posso mais dizer que o A é subconjunto de B. E nesse caso a gente denota dessa maneira, que o A então não é subconjunto de B, por esse símbolo com esse C cortado, tá? Alguns conjuntos interessantes aí, eu já falei sobre alguns deles, mas listando aqui mais formalmente, para quem ainda tem alguma dúvida, né? Então, o conjunto vazio a gente denota dessa maneira. Ele é um conjunto sem elementos, então é um conjunto de cardinalidade zero, o menor conjunto possível, tá? Nós temos o conjunto dos números inteiros, que aí nós vamos ter então os inteiros negativos, veja, é infinito aqui para a parte negativa, e os inteiros positivos, ó, é infinito aqui para a parte positiva, e o zero. Nós temos o conjunto dos números naturais, ou os inteiros não negativos. Então, vejam, o zero é neutro, né? Eu sempre falo, olha, os inteiros negativos, os inteiros positivos e o zero, né? O zero não é nem negativo nem positivo, ele é neutro, tá certo? Então, nós temos aqui os números naturais, então começa pelo zero e vai, assim, crescentemente, né, ao infinito e além, né, como diria Buzz. Ok? Então, o conjunto dos números naturais aqui, ou inteiros não negativos, por isso que a gente costuma dizer assim, não fala inteiros positivos, se fossem inteiros positivos começaria no 1, tá? Inteiros não negativos. Nós temos também o conjunto dos números racionais, vão ser pouco usados nesse curso, mas só para ilustrar aqui para vocês, que é um inteiro dividindo o outro inteiro, né? Tá vendo? Ele é definido assim, ó, com um inteiro A e um inteiro B, tal que o B é o denominador e B, então, necessariamente é diferente de zero, tá? E o conjunto dos números reais, que também a gente usa só para fazer uma contraposição entre o que é discreto e o que é contínuo, tá? Mas o nosso objeto de trabalho será o conjunto dos números inteiros e também o conjunto dos números naturais, tá? Já que os naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Tudo bem? Outra notação que nós usamos também, se eu coloco esse mais sobrescrito, ou menos, ou asterisco, o que eu quero dizer com mais? Só os elementos positivos do conjunto. Então, se eu fizer o conjunto Z com um mais, eu estou dizendo então que eu estou considerando os elementos positivos dos inteiros e não os negativos e o zero, tá? O menos significa que são só os negativos e o asterisco significa que é sem o zero. Então, se eu fizer o conjunto dos naturais com o asterisco, significa que ele começa no 1 ao invés de ele começar no 0, tá? Então, vamos treinar um pouquinho essa parte de contingência, ó, né? Quando um elemento um conjunto é subconjunto de outro ou não é subconjunto. Então, eu tenho dois conjuntos aí, o conjunto A e o conjunto B, e as letras de A a F, que eu quero que vocês preencham aí com as opções. É subconjunto ou não é subconjunto?